Quantas são as pessoas que têm destruído a própria vida sem ao menos tocar em álcool, sem usar drogas, sem mesmo pegar numa arma? Porque são pessoas que destroem as suas próprias vidas apenas abrindo a sua boca, falando palavras e tendo impulsos de momentos que a gente pode até mesmo ferir mais do que uma própria agressão física. Você está me entendendo? São palavras que podem destruir até relacionamentos, são palavras promulgadas que podem até mesmo amaldiçoar. O texto lá em Provérbios 18, 21, ele mostra isso com clareza. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, no falar. O que bem utiliza essa palavra vai comer do seu fruto. Então são muitas pessoas que estão presas pelas correntes da própria língua, não por homens, não por algemas, mas são pessoas que estão sofrendo consequência daquilo que falou ou daquilo que pensou naquele momento. Você não vai morrer se você engolir essas palavras, porque são palavras que não deveriam ser ditas. Então, faça isso. Antes de você falar, engole, segura isso, domina a sua língua. Porque, meu querido, a nossa mãe falava assim: olha, engole esse choro, não é verdade? Então, depois que essa palavra ela sai, ela ganha um destino. Ela vai criar raízes para poder produzir frutos. Por isso que o Senhor Jesus ele falou com clareza que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca, as palavras que ele fala. E eu posso te afirmar o seguinte, que tudo isso não fala somente de problemas, mas fala a respeito daquilo que muitas pessoas têm plantado. Talvez seja a razão pela qual são muitas as pessoas que estão hoje colhendo decepção, colhendo dor, colhendo traição. Entenda, seja dono da sua boca, domine a sua boca, para que você não possa ou não venha virar escravo das suas próprias palavras. Entenda que a nossa língua, uma língua sem freio, ela pode incendiar uma família, ela pode destruir um casamento, afastar os filhos, ela pode causar divisões em uma casa. E o Senhor Jesus ele falou o seguinte, que toda casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá. Mas eu tenho certeza que uma palavra guiada por Deus, ela pode curar a alma, ela pode restaurar uma vida. Lembre-se que o Senhor Jesus ele nos ensinou que a nossa boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Então, meu amado, a língua, ela revela o estado interior da alma. Por essa razão que a gente entende que uma língua, ou seja, uma palavra, a pessoa que fala, que responde de modo impulsiva, que ela devolve com ofensas, com raiva, sem domínio, sem controle, essas palavras lançadas talvez no calor de uma emoção, ela se compara a um fogo pequeno capaz de incendiar toda uma floresta, que está na Bíblia. Lá na epístola de Tiago, ele fala isso, ele mostra que a língua sem domínio, ela pode contaminar toda uma vida, toda a vida espiritual daquela pessoa. Ouça bem o que eu vou te dizer. Coloque bem a sua atenção. Não é somente falar a respeito dessa situação em si, mas é também a gente falar a respeito daquilo que governa o seu coração. Porque quando o Espírito Santo, ele governa o seu interior, então até o silêncio, ele vai se tornar uma poderosa arma de sabedoria. Lembre-se sempre disto. Quem não governa a própria língua, a pessoa acaba sendo governada pelas consequências das suas próprias palavras. O homem espiritual, meu querido, ele não fala tudo que sente naquele momento ou que pensa. A pessoa espiritual, ela submete aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, ela
refina, ela controla através do Espírito de Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, Deus, ele é o único que esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. Se a gente estiver baixo o domínio do Senhor Deus, então, nesse momento, você pode estar até ali num clima de tensão, revoltado com alguma situação, mas você vai ter o controle de falar palavras com sabedoria. E Deus, ele vai te dar com certeza a razão, a vitória, o controle, o domínio de tudo. Que Deus te abençoe e fique em paz. Um grande abraço do teu amigo, pastor missionário Wander Marques.